Aleluia. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Felipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Felipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças, e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos, com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, também que nos acompanham pelas redes sociais. A primeira leitura, ela mostra algo que hoje, depois de 2000 anos, a gente mais que confirma. O povo perseguindo os apóstolos, e perseguia, e prendia, e desprendia, prende, persegue. Até que Gamaliel, que era ali bem conhecido, né? Um fariseuzão daqueles top, simplesmente tem uma fala de bom senso. Qual é a fala de Gamaliel? Gente, tem uma coisa. Se esses caras inventaram tudo isso, não se preocupem que o próprio tempo se encarregará de eliminá-los. E deu exemplos de pessoas que criaram mentiras ou quiseram ser profetas sem a ação divina. Por outro lado, se esses caras realmente são instrumentos de Deus, não adianta tentar pará-los. Como dizia Tertuliano, sangue de cristãos, semente para novos, né? Sangue dos mártires, semente de novos cristãos. Quanto mais bate e mata, mais nasce. Não é assim? Hoje nós estamos no ano 2024. E até hoje, pessoas no mundo inteiro que obedecem o mandamento de um Papa lá em Roma, muitos vivendo o celibato, até
Ah, mas tem escândalo. Tudo bem. Tem muitos escândalos, mas muitos também que são fiéis. Muitas freiras lá na África, que nunca mais veem os pais cuidando de crianças, de idosos, correndo risco de serem presas. Tudo por amor a Jesus. Ou seja, aquilo que os apóstolos começaram a falar há 2000 anos atrás, era de Deus. Não tem como. Tanto é que a própria igreja católica é um milagre. Por isso que os teólogos dizem que não há necessidade mais de fazer tantos milagres os apóstolos, como os apóstolos faziam. Porque a igreja é um milagre. Com tanta tranqueira dentro, ela tá viva ainda, é porque é de Deus, não é não? Hã? Venhamos e convenhamos. O que já passou de gente ruim nessa igreja. E tem até hoje. Tanto na hierarquia quanto fora. Se não fosse de Deus, já tínhamos destruído essa igreja há muito tempo. E apesar de nós, ela está aí. Isso é um milagre. Se não fosse de Deus, já era. Né? Já tinha acabado há muito tempo. A própria igreja é um milagre. Passou por guerras, passou por invasões bárbaras, passou por tantas coisas, heresias, protestantismo. O protestantismo foi um golpe enorme na igreja. Por quê? Porque Lutero fez um acordo com os donos, os príncipes, os reis, de que os bens da igreja seriam do Estado. Então foi uma leva de mudança de países para virar protestante, porque os reis iam pegar todos os bens da igreja para o Estado, que é assim até hoje. Por isso que os estados são protestantes. E é por isso que a Alemanha, hoje, devolve como pagamento de tudo que roubou da igreja, o Estado devolve para os fiéis, para a igreja, uma parte do dinheiro. Mas, na verdade, eles não pegam o que já pegou, né? Eles tiram do imposto. Então, se você é católico, você vai marcar lá católico e vai debitar direto da fonte 8%. E esse dinheiro é todo mandado para a igreja. É a igreja mais rica do mundo. 5 bilhões de euros por ano. Por isso que ela manda dinheiro para cá, para a África. Ela cuida da igreja da Dinamarca, na Finlândia, até países ricos, mas a igreja é pobre, né? É justamente porque o Estado diz que na época houve um saqueamento dos bens da igreja. Então, além da proposta protestante, o que fez crescer o protestantismo é porque o Estado ficou com os bens e a igreja tinha muita coisa, claro, né? Os bens da época que a igreja adquiriu. Então foi um golpe enorme. A Revolução Francesa, chegaram a prender o Papa em Roma e levar para a França. O próprio Napoleão Bonaparte voltou para retomar o poder. E não sei por que cargas d'água, que nem cristão ele era. Ele quis que se liberasse o Papa e não quis que se perseguisse os cristãos. E tantos outros momentos da história que a igreja nunca foi destruída. Hoje o que destrói a igreja é o relativismo, é a dupla vida de padres, de bispos, né? Dupla, tripla, quatro, secularismo, hedonismo, dentro e fora da igreja, pessoas infiltradas com ideologias dentro da igreja. E no entanto, está aí, firme. Se o Espírito Santo não estiver nessa igreja, vai estar onde? É a única instituição com mais de 2000 anos. Não existe nenhuma no mundo com mais de 2000 anos. O mundial, a igreja que tem unicidade. O Papa é a besta. Como assim? O Papa é sucessor de Pedro. Por que Cristo escolheu Pedro? Porque sem um Papa não tem unicidade, não tem universalidade. Semana que vem nós vamos fazer peregrinação na Europa. Todo lugar você acha uma igreja católica. Pode ser que fala francês, pode ser que fala espanhol, mas é a igreja católica.
E se eu fosse da Deus é amor? O que eu ia fazer lá? Sem igreja? E se eu fosse para o Japão? Está lá a igreja. Pode ser menos, que tem menos igreja, ela tem mais budismo. Mas você acha, né? Pega um trem ali, está lá a igreja católica. Aí você fala arigatô, 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 mas comunga, certo? Que igreja que você faz isso no mundo? Que te dá unicidade da verdade. Dependendo da besteira que eu fizer aqui no Iporá, no meio do sertão do Goiás, se for uma besteira grande, vai parar lá em Roma. Lá em Roma. Ó, olha a gravidade aqui. Quem é que te dá essa garantia? Se fosse outra igreja que eu fundasse, se eu falasse uma besteira, quem é que vai dizer contra? Então a universalidade, a unicidade da igreja, só tem nessa igreja, de 2000 anos. Então ela é um milagre. Ela é um milagre. A igreja é um milagre. E não é à toa que no Evangelho, Jesus fala da multiplicação dos pães. Que é um primeiro milagre para preparação da Eucaristia em João capítulo 6. Você sabe que João prepara os milagres para a Eucaristia. Primeiro, a multiplicação dos pães, para dizer que tudo é criado do nada por Deus. Depois Jesus caminha sobre as águas, para dizer que as leis da natureza são submetidas ao Senhor. Depois Jesus chega antes da barca. O tempo é controlado. Então Jesus é Deus, Ele controla tudo. Então Ele pode transformar a substância do pão em sua própria substância. Porque todas as leis, tudo que foi criado por Ele. Então Ele pode muito bem mudar a substância do pão e manter os acidentes de pão, né? E dizer em João capítulo 6 que não é uma simples representação, é o seu corpo e seu sangue. Não é simplesmente uma representação. Quem não comer do meu corpo, não beber do meu sangue, não terá a vida eterna. O meu corpo é verdadeiramente comida, meu sangue é verdadeiramente bebida. Hora nenhuma ele fala que representa a consubstanciação. Ele fala da transubstanciação. Então, da mesma forma, do milagre eucarístico, a igreja, que é o seu corpo, é um milagre. É um milagre. Não tem como alguém negar isso. Um exemplo, o protestantismo que nasceu no século XVI, 1517. Nós estamos em 2024. Hoje passa de 40 mil denominações. 40 mil. Olha só que loucura. E nós continuamos firmes, únicos. Com rilia, rusga, né? Dando piti de cá, de lá, falando mal um do outro. De vez em quando dá umas unhada, puxa o cabelo. Mas depois abraça e continua na igreja, né? Como uma família. Como uma família. Então, que Deus, pela ação de graças de Deus, nos dar uma igreja firme, forte, milenar, de 2000 anos, que nos dá uma garantia de que o que os apóstolos falaram lá atrás era verdade. Jesus ressuscitou e mandou o Paráclito para manter essa igreja viva, para manter ainda padres vivendo celibato, bispos e assim por diante. Que Nossa Senhora, Mãe da Igreja, interceda para que nós amemos essa instituição e possamos dar a vida por ela. Assim seja.